Pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo que a gente está fazendo. Nós somos do canal 42, meu nome é Jota e hoje a gente vai estar falando para vocês sobre o impacto da nova edição de Magic, Destino Reescrito, que foi lançada oficialmente semana passada. Semana passada foi o release oficial. E a gente vai falar dos impactos que a edição teve no T2, no Modern, no Legacy, até Vintage, porque não. Levando em conta que Cans of Tarkir teve impacto no Vintage, nunca se sabe. E a gente também vai aproveitar que há um pouco mais de uma semana a Wizards lançou uma lista banindo algumas cartas no Modern, no Legacy e restringindo uma carta no Vintage. Então vamos aproveitar, falar um pouco disso, discutir um pouco do ambiente, né? Porque o T2 sempre muda muito, sempre que lança uma edição nova a gente tem uma grande mudança do T2. Vamos tentar ver como isso vai impactar nos outros formatos, como que o ban vai reestruturar principalmente o Modern, que tomou um dos maiores bans nos últimos tempos. Bom, meus convidados hoje, a gente tem o Bruno Ramalho. O Bruno está aqui para falar principalmente sobre os bans. O Bruno é jogador de Legacy, joga Magic há quanto tempo, Bruno? 8 anos. E o Gabriel Luiz, é jogador de Standard, foi top 4 no Nacional Standard que a gente teve há pouco tempo. Eu sou o Jota, eu sou juiz level 1. E parei de jogar Magic há muito tempo para virar juiz. Acho que é isso. Bom, vamos começar agora falando. Vou puxar para o Gabriel. Gabriel, Fate Reforged. Qual carta, quando você viu o spoiler, você abriu o seu computador de manhã, você abriu o grupo de WhatsApp, viu o pessoal falando, ah, lançou uma carta. Você viu a carta e falou, isso aqui vai jogar. Qual carta você acha que você falou isso e com certeza você acertou? Teve duas que eu olhei e falei isso, não sei se acertei, porque é uma semana, é muito pouco tempo pra gente falar. Uma delas foi o da Monastery Siege, é o Siege Azul, que é 3 manas, você escolhe Cans ou Dragons. Se você escolhe Cans, se eu não me engano, você dá um draw a mais, um loot a mais por turno, você dá um draw a mais sem descartar uma carta. Se você escolhe Dragons, suas permanentes, toda vez que um oponente targeting você, um dos seus permanentes, pagar 2 colores a mais. Assim, é uma carta que, assim, por si só já é muito boa. Em qualquer um dos modos ela é muito boa. Então eu acho que tem, sim, muito potencial de jogo. Não entendo muito de outros formatos, por exemplo, Legacy, eu não jogo Legacy. Mas eu acho que Modern e T2 tem potencial. Principalmente o Modern, eu acho. Vamos ter decks que vão se beneficiar com isso. A segunda carta, eu acho que é meio óbvio, que todo mundo está comentando. É o Mentor do Monastério, que é o novo Young Pyromancer, aí branco. Que a diferença dele com o Pyromancer é que as fichas dele tem provas e que deixa escalar muito mais rápido o dano do seu oponente. Eu achei muito interessante a carta, eu acho que essa carta vai jogar. Eu vou admitir que uma carta passou pra mim totalmente despercebida, foi o Taziggur, do Golden Fang, que a gente teve o Star City Open no final de semana passada, né? Que ele se mostrou ser uma carta muito forte, assim, me surpreendeu muito. É uma carta que, assim, normalmente nos jogos entrava por 1, 2 manas, assim, um bicho 4, 5. E tinha um efeito que era muito relevante. Porque os decks que usavam ele usavam muito de Delve. Então você exilava as cartas que eram inúteis pra você. E o oponente tinha a difícil escolha de te dar uma carta boa ou uma melhor ainda. Então foi uma carta que me surpreendeu e eu acho que vai ter impacto nisso também. Eu acredito que sim. Eu vou falar pra você, principalmente em questão do Taziggur. A gente já conversei com o Gabriel anteriormente. E eu sempre achei o Taziggur muito bom. Pelo seguinte, o Taziggur, no pior dos casos, ele é um bicho 1, 2 manas, 4, 5. Isso já é relevante, o Dwarf tá aí pra provar isso. Pra mim, isso já é impactante. Aí o pessoal sempre respondia falando, ah, mas o peixe, que eu não lembro mais o nome, aquele peixe que tem Delve e é 5/5. E bom, o peixe é 5/5, mas ele custa mais mana, uma mana a mais, e ele não tem nenhum efeito. A habilidade tá segura. A escolha é a do oponente? É. Mas a habilidade do Delve contribui muito. Você restringe a escolha do oponente com o Delve. Sim. E alimenta o Delve, né? Alimenta o Delve. Sim. Então é um negócio junto. Uma ativação dele faz você ter um Murderous Cut por 2 manas. A prova de que ele é muito 3 efetivo manas. no Standard foi a vitória do Gerardo Fabiano com um bug control que utilizava 2 Taziggur, mas ele provou que a mecânica de Delve é muito forte no Standard porque ele usava 5 ou 6 cartas diferentes
com essa mecânica. E para alimentar a mecânica ele usava o Sate Rainfinder, que eram comuns apenas em decks de whip, e não em um control convencional. É, Deixa eu fazer mais um adendo, que é uma coisa que eu achei muito legal, que também foi do Star City Open, que foi o Temur Ascense com... Puta, que deck legal, eu achei muito divertido. 2 players jogaram e os dois fizeram day 2. Eu achei muito divertido o deck, achei assim... Eu nunca teria pensado naquilo. E também a carta que fechou o combo é de Fate Forged, que é o Temur Sabertooth. Temur Sabertooth, Foi incrível, assim, foi inesperado. E que deu resultado. A maioria das vezes o cara não combava, ele matava o cara batendo com uma Hydra gigante. É o princípio. Mas funciona. É o princípio dos decks de whip. Muitas vezes o cara fala, mas tem que o pós-side contra o whip. Mas tem que sair de A porque tem que remover o whip, porque o whip dá muita vida. Os decks de whip conseguem ganhar sem o whip, sem ter muito trabalho. O deck é consistente, o deck tem bichos bons. O whip é a cereja em cima do bolo, que garante. Que no pior dos casos você perdeu uma Vespa, você recupera a Vespa. Você está jogando 4 cores o whip, você recupera um Rhino. Recuperar um Rhino, você consegue dar um swap até de 7 na vida do cara. Sim, 3 da habilidade do Rhino. O whip garantia o grind, que é a parte mais importante do T2, que é baseada em mid-range. Então o grind do whip de voltar coisas e dar o lifelink para te manter estável no jogo contra um agro era a parte mais importante do deck, que é o que fez eles se tornar o campeão mundial na mão do Shahar Shenhar e ter 3 cópias no top 4 do Play Championship da Star City. Então, a última característica que eu queria comentar é o Sofar Grandmaster, que a gente viu nas listas que está substituindo o Secret of the Way. Que assim, a gente assistiu o Star City Open, ele substitui em alguns RW Agros, tinha até alguns mid-range, alguns controles estavam usando, o Tolkien estava usando ele. Mas assim, eu vou admitir, eu não ficava muito animado naquela carta. Não ficava. Um grande diferencial do Seeker pra mim era que ele pumpava, ele ganhava lifelink e passava por cima de algumas criaturas que eram difíceis de passar. Inclusive, o Seeker no Tokens desvirava com geralmente 4 de resistência. Sim, quando você castava um Stop the Flames, um Lightning Strike, o que era muito bom porque era 4 de resistência lifelink. E o Sofar Grandmaster, ele já é lifelink, tudo bem, isso é um ponto positivo pra ele, porque ele não depende de alguma coisa castar pra ter lifelink. Só que ele não pumpa, né? Então ele é sempre com 2/2, não vai ter um combate trick que você vai poder fazer com ele nem nada. A habilidade de espada dele é sim legal, mas é para um late game. Então eu não vejo porque o Marvel tá usando isso. E mais um adendo, ele é sempre 2 de resistência e com a quantidade de RWA crescendo, o número de Wide Slash no main deck sempre vai aumentar, e o que vai fazer com que o Sofar sempre seja inferior ao Seeker, ao meu ver. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar era a questão da presença das Cariátides e das Corsairs. O ambiente tem muito deck com verde. A grande maioria dos decks está construído em torno do verde. Tem o BG Constellation, o Sultai, o Sitsuip, o Four Colors, o Temur. Todos esses decks, eles podem ter mais de uma cor, mas o verde é a base. E todo mundo concorda que 90% dos jogos é turno 2 Cariátide e turno 3 Corsair. A gente tá vendo que alguns decks estão mandando no Cariátide, que estão achando que a velocidade não vale a pena como draw. Mas continuam com o Corsair, principalmente algumas listas de Abzan Agros que utilizam 4 Wingmate Rocks pro grind do late game, e o Corsair é muito importante para hitar a quinta land e começar os 2 para 1 contra o seu oponente. Sim. A Corsair tem aquela história que todo mundo já sabe, a Corsair evita você comprar land. Já por si só já é bom. Que por si só já é bom. E, num ambiente que o bicho... Só um adendo que muita gente esquece, mas eu gosto muito da Corsair, é que junto com as Fatlands é um controle de topo. É uma carta mal usada, eu acho, acredito, porque muita gente estoura as Fats quando pode vir a ter um Urborg, ou já tem um Urborg, sendo que você pode guardar Fat para limpar o seu topo, comprar uma spell mais relevante, ou até achar outra land, caso você precise. Sim. Vai lembrar que se tiver 2 Corsairs, uma Fat é ganhar vida. Pra mim o grande problema do Sofar Grandmaster é esse. A Corsair tem 2 de poder. E 4 resistência. 4 de resistência. Ela morre pro Corsair. Coisa que o Secret of the Way não morria. Se ativar alguma coisa. Ela não tem combat trick por si só. O Seeker, você pode fazer literalmente qualquer instantânea da sua mão, ele vai crescer. Qualquer instantânea ele vai crescer. Você pode não dar... criatura ele vai crescer. Então, mas é porque
não tem nada que a gente possa fazer O com que, flash. inclusive, que dificulta o bloco do Rhino no Seeker. Sim. Porque um bloco do Rhino no Seeker e um Lightning Strike mata o Rhino Mata o e Rhino. te ganha 3 de vida. Tudo bem, você perdeu 2 cartas, mas ainda uma vantagem, porque tinha um Rhino lá. Ah, uma carta que também atingiu bastante o standard, que não é rara dessa vez, é uma incomum, chamada Valor Stance, eu não sei como é traducionada em português, depois acho que eu vou colocar aqui os editores. Que você tem 2 modos, ou você deixa sua criatura indestrutível, ou você destrói a criatura alvo com resistência maior ou igual a 4. Esse foi um negócio que foi adicionado em praticamente todos os decks que tem essa carta. main deck. É uma carta muito forte, num T2 que é dominado por Rhino, porque Rhino, a gente encara o Rhino como uma das coisas que não pode ser morta por burn, quase. Porque assim... Sobrevive Stroke. O Stroke in the Flames, a gente tem o Raid de 2 manas lá, que é horrível. Agora a gente tem o Wild Slash. Aham. Todo mundo morria pra eles, menos o Rhino. O Rhino é aquele negócio que sustentava o campo. No caso do Tokens, era o que segurava o Tokens. Muitas vezes dava trabalho por isso. E era 2-1 sempre. A grande questão do Rhino é pra tirar o Rhino, você nunca consegue tirar ele sozinho. Vocês estavam fazendo um Um combate. Rhino blocando um Rhino precisa que você dê outra coisa pra matar. Inclusive, o Valor Stance é mais uma adição para Abzan Agro, que ficou mais forte ainda porque agora você tem um removal ou uma proteção em uma carta só. Também aumentou bastante o W Heroic. Com essa carta também. Com essa carta- Vantagem. Ela ganhou uma carta que não tinha, que era o herói que não tinha removal. E não só o removal, né? A parte do indestrutível. Levando em conta que uma das criaturas que mais está jogando hoje é a Hornet Queen, isso pode ser bem relevante na hora de fazer o bloco, mas- a troca. O Valor Stance também contorna a Cólera Nova, Contorna a Colera Nova. que era um Só problema frente. do main deck do herói, que ele não contornava Mass Removal, apenas Spot Removal. Tinha gente que usava o counter lá, que counter, mas Mas geralmente era um. é bem difícil. E a presença de Ajani, que Sim, mas era que era raro. mas é inferior. pouco, é 1 ou 2 no máximo. É interessante que está adicionando aqui. Interessante. Acho que a gente pode encerrar por aqui o assunto do stand. Acho que essas foram as cartas principais. Mais 2 cartas que a gente tem que falar, né? Primeiro é o Frontier Siege, que é o Siege verde, que também apareceu muito nos jogos, rampando. Para a segunda carta que eu quero falar, que é o Gin. O Gin. Não sei nem pronunciar o Gin. Ainda tem debate. É igual... Inclusive, frisando na parte do Frontier verde, se em cada main phase. Inclusive você pode fazer na sua primeira main phase o Siege e na segunda castar uma Cariate ou algum outro ramp. Lembrando que nos decks que o Siege joga, você tem a opção Dragons também, que pode dar o combate com criaturas voar. Você caça depois uma Hornet Queen, uma remoção global verde. E transforma num Ventos Pestilentos. Sim, praticamente. funciona. Praticamente. Tem um Pokémon novo. Pokémon novo. Pokémon Verdade, cara. o Pokémon Warning of the First Tree. Não apareceu ainda, né? Apareceu Lá, Ganhou um Mas jogo. já, Quase certo. um jogo, eu vi um jogo. Ele bateu tá certo. O cara bateu 8 depois. Tá certo. Eu troquei ele por um booster hoje. Cara, assim, Isso vale mais, eu né? acho interessante ele, o Pokémon, não olha com o nome que a gente deu pra ele. É que é um Pokémon. É, o Ordem of the First Tree. Pokémon. Vamos tentar. Acho que a gente devia definir. Ou a gente vai chamar o bicho de Digimon, porque Pokémon novo. Não, é Pokémon, é Pokémon. É porque não volta, né? Se ele voltasse ao normal, podia ser Mas ele Digimon. volta também. Nossa. Igual você pode transficar Pokémon, a figura volta. A figura Vou volta? falar uma coisa. Pokémon novo também. Olha só. O interessante dele, que diferente da figura do destino, né? É a última É habilidade. a última habilidade, que pode ativar várias vezes, cara. Ou é aquele que atropelar. Life Link atropelar também é um negócio que quebra muito. Não, tem mais um detalhe. A figura do destino era totalmente baseado em mana híbrida. Sim. O Ordem pode ser usado como um splash. Você pode jogar talvez um BW Warriors com um splash para verde, com Scrylands, Treelands, porque ele só necessita do verde no cast. Todas as habilidades dele são baseadas em BW e em color, o que facilita muito se você for jogar com 3 cores. E na verdade ele é muito menos mana intensive, né? Porque a primeira habilidade dele é uma qualquer e uma híbrida. A segunda, se não me engano, é duas híbridas, 2 qualquer, e a última é 3-3. 3 quaisquer. Então, pelo fato de ter 3 híbridas, a figura, se não me engano, era. São 6 híbridas. São 6 É híbridas. 1, 3 e 6. Que é o que torna complicado, né? Você nunca poderia splashar uma figura num deck de 3 cores.
A não ser que tiver, talvez se as duas cores fossem branco e vermelho ainda tá difícil. Eu posso fazer uma pergunta que eu quero saber das opiniões de vocês, que a gente não conversando sobre isso. Vou voltar no Gui, no Jin, pra dar um debate. Vocês acharam ele bom nesse deck de ramp? Não, Porque eu acho ele bom no hard control, eu acho que no ramp é muito cute pagar 8 manas pra dar um raio. Tudo bem que você continua com o Planeswalker, mas a quantidade de Heroes of Fall tá muito presente no field, talvez por causa do Siege, o número de Ultra End aumente, o que torna o Jin muito mais fraco, se você tirar o ramp se o deck não for hard control. E eu acho que em alguns ramps ter que tirar o -4 dele para matar um Rhino ou para matar uma Roca com 5 seja muito autodestrutivo, pelo menos pro meu gosto. O problema do Jin é que ele não se protege. assim, quando ele entra, de fato, ele limpa o campo. Ele limpa o campo, mas ele tá lá sozinho, ele é 8 mas a manas. dúvida é o seguinte, ele limpa o campo, tudo bem. No ambiente que não é muito presente, por exemplo, no Heroes Don't Fall, ele é legal, pô, ele é forte. Por exemplo, no Modern, pô, é legal. No Modern, por exemplo, você tá, dependendo do quanto deck você tá jogando, você dá um -1, -2, você já limpou o campo do cara. Tudo bem, eu No concordo. T2 tem que dar um -4, -5. Mas o Jin apareceu só em decks com preto. E na mesma shell eu acredito que o Taziggur seja, não digo melhor, mas mais eficiente para a ideia do main deck, pelo menos. Eles são completamente Uma das diferentes. coisas mais legais que eu vi foi que os BGs, todos os BGs que estavam usando, não todos, né, mas a maioria, que estavam usando o Jin, eles mesmos já adicionaram o Garruk, que era pra matar o Jin do oponente. Sim. Já tinha main deck. O Garruk é superior ao Jin, em muitos aspectos. Calm down. Vamos falar Quem aqui. entra por último ganha. Exatamente. Só que o Gin tem que se matar pra não levar o Garruk. Não, O Jin precisa se matar pra levar o O Garruk. Garruk dá um +1 e mata ele. Porém, o Gin é um trunfo no UW e no UB Control, ou talvez até no Esper, como o Shahin Surani postou a lista, Aham. que ele age de uma forma totalmente diferente como nos outros decks, que ele precisa de ramp para realmente funcionar. Aham. Não, eu concordo que no control ele é uma escolha excelente. O meu questionamento dele nos ramps, e eu acho que talvez vocês concordem comigo, é o seguinte: ele vai tirar coisa sua. O tiro no pé. Ele vai tirar coisa sua, ele é um tiro no pé. E ele é um bicho que no ramp você não vai conseguir proteger ele. Se o cara tem um Rhino do lado dele, o cara tem um Rhino. Todo tirando -4, todo destruindo seu Rhino, todo destruindo isso, e perdi, sei lá, mesmo que você perca uma Cariátide. Perdi uma Cariátide. Se o cara tem um Lightning Strike na mão, ele mata o Rhino. Um Lightning Strike, 2 manas dá 3 de O dano. problema não é isso. O problema foi o que ele falou no começo. O Downfall é uma remoção muito presente no formato. Enquanto o Downfall for uma remoção presente no formato, o Yin não vai estar no seu potencial total. Sim, Pagar 8 manas para dar um Ghost Fire é muito fraco. é muito fraco. Eu gosto do Gin na lista control. Eu acho que tem alguns decks, se o Gin entra, acabou o jogo. Você tá jogando contra um W Heroic e o cara deixou o Gin entrar, acabou o jogo. Acabou. Não tem nada seu que tira o Gin. Nada. Você não tem bicho com haste, você não tem Mas nada. a questão não é essa. É que quando o Jin é bom, ele precisa de menos marcadores para se estabilizar. Com o Heroic, o -2, que deixa ele com 5 marcadores, estabiliza a mesa. Sim. Como contra um Abzan Agro, o RW, que o Sempardi pilotou no top 8 do último GP, você precisaria tirar 5 marcadores dele. Torna ele muito vulnerável. Não era uma burn, né? Qualquer coisa. Vou falar uma coisa que você tocou no controle. Eu percebi que muitos UBs Control utilizaram como é o nome daquele dragão nojento? Silungar. Não é nojento. The Não Drift, né? existem dragões nojentos. Todos os dragões são belos. Nem vou falar o apelido do É que assim, eu vou falar pra você. Não, cara. Eu acho o bicho nojento. Eu vou ser sincero, eu acho o bicho. Pelo amor Eu de não Deus. gosto. Deixa dar um spoiler aqui. Tá bom, vai. Eu não gosto do bicho. É um bicho 6 mana 3/7, voar hexproof, tudo bem, legalzinho. Pra mim é um clock muito baixo, um control. O que a gente consegue olhar pra ele é, aquele bicho mata os pets. Assim, ele nasceu pra matar os pets. Não, ele tem a vantagem, porque as cartas que ganham do controle são sempre os 2/1. E o 2/1 mais presente no formato é o Horden Outburst, o que o dragão contorna perfeitamente. Sim. Ele é hexproof,
então ele não corre o risco de tomar um removal ou burn. Ele tem muita resistência e ele, como você falou, não morre Prospef. Eu acho que é a parte mais importante, porque Ele não só não morre pelos PF, como ele mata como ele mata os PF. Você mata as tokens dos PF. Ridiculamente forte. Ele foi feito pra matar os PF, não tenho dúvida disso. Pra mim, a grande questão do dragão é exatamente o fato de... É muito difícil de tirar ele. Cara, você gastar um Crux of Fate e escolher, destrói todos os dragões. Porque todo mundo que dá Crux destrói não dragões. Isso é uma vantagem do B, né? Você Então, pode usar do pra B. matar E graças a isso, a popularidade do Stormbreath está crescendo muito, porque ele é uma criatura que já é difícil de tirar, principalmente pelo W. Sim. E o Crux of Fate não tira ele de forma efetiva, porque ou você mata ele, ou você Deixa mata o resto. Interessante. Tem que lembrar que o Stormbreath é dragão, né? Antigamente isso não era relevante. Stormbreath podia ser pássaro, batendo 4/4 pro White Haste, Um monstruoso interessante. monstruoso, Poderoso. vamos dizer, considerável, né? Bate bem. Mas por que eu gosto do dragão UB? Cara, Hexproof, você fala pra mim, 3 é um clock muito lento pra controle. Cara, em Ravnica tinha um deck que é o Incondition, era o Jace. Você roubava um bicho do deck do cara com a ult do Jace. O Evil Flock recebeu o meu respeito, porque as Incondition deck dele eram, acho que 4 Mutavault ou 2 Mutavault. E o Jace, pra roubar aqui o Condition do cara. Pra roubar aqui o Condition do cara. É um deck que você tem um clock, que é 2, que é uma Mutavault. Tudo bem, você pode ter mais de uma Mutavault, mas vamos considerar que você vai perder uma Mutavault no caminho. E que o deck sem Kill Condition, na final, bateu 5/10 com 2 ovelhas. Vamos ver. Acho que todo mundo concorda que aquela ovelha é broken. Pelo amor de Deus, o bicho é 2 manas 0/5, ele para rino. Aquela ovelha segura o rino, cara. Doran, adora. Isso é no mínimo divertido. É divertido, é divertido. Cara, eu gosto do dragão, desculpa, eu vou falar. É o melhor de todos os dragões que saíram. Eu lembro que quando anunciaram os dragões, o pessoal falou muito do dragão World Render. O RG. Dragão RG. 6/4. Cara, ele é o Atarkar, o Atarkar. Ele não é Atarkar. O que eu acho que é interessante do Dragão B é que ele é uma adição pro Esper, porque ele tira ficha, que era muito problemático pro UW. Eu acho que já deu desse assunto. Então vamos cortar esse assunto, pelo amor de Deus. Só pra treinar o dragão, uma bosta. Vamos continuar? Então, vamos falar então agora das cartas banidas. Bruno, por favor. A gente vai começar pelo Modern, que foram os 3 pilares dos últimos tempos. Foram Treasure Cruise, Digital Time e Birthing Pod. Birthing Pod, muita gente achou errado o ban, mas se você pegar a porcentagem do metagame, no segundo dia do último GP Modern, ou Marra, se não me engano, 22% do field era composto de Birthing Pod e variantes. O que eu acho que é muito nocivo pro formato, porque depois da adição do Rhino, um deck que consegue tutorar Rhino, recursão de Rhino e Kitchen Finks é muito problemático para um formato sem o possível Treasure Cruise e o Digital Time, que eram cartas que com certeza seriam banidas. Então eu acredito que seja bem justo o ban do Birthing Pod. O que talvez diminua o Grave Hate do side e talvez alguns decks como Living End ou talvez um Dread baseado no Unban do Gary Grave Troll faça com que isso jogue no novo Modern. O Treasure Cruise inclusive puxou velhos decks para o novo formato, que foi o Burn, que era um Boros, às vezes até um Mardu, que foi splashado pro azul só para o Cruise. Algumas listas de Jund tiraram o Confidente Sombrio para colocar o Cruise, que era mais eficaz. E eu acho que com o banimento do Cruise, do Dig e do Pod, o formato vai mudar bastante e para melhor, porque a presença de muitos decks iguais no metagame vai ser bem mais difícil. A gente já pode até ver isso, o número de Delvers. O Delver era, na minha opinião, um dos decks que mais beneficiava o Cruise. E usava também o Dig. É um deck que perdeu muita força. Agora tem alguns até que se tornaram Jeskai, estão usando Mentor. Não sei se vai rodar, eu não gosto tanto da lista. Eu acho que a grande questão é essa rotação do Modern. Toda vez que o Modern tem uma rotação grande,
tem algum deck muito dominante que é banido, que tem alguma coisa importante banida, a gente abre espaço para os rogues. Sim, pra e mim também é- tem o fato do o Magic Online ser o lugar onde mais listas diferentes são testadas. E no momento que a gente está gravando o vídeo, a banlist não foi atualizada, porque Fate não tem no mall. Então, durante algum tempo, provavelmente não vai surgir muitos hooks, porque muita gente não tem tempo para treinar fora do mall. O Dig, ele era presente principalmente na ascensão do Splinter Twin, que parou de jogar com Kikijiki para jogar com 2, 3, às vezes 4 cópias de Dig True Time, que era o que garantia você achar o Splinter Twin. O Escape Shift pulou de talvez Tier 3, dependendo do Metal Game, para Tier 1,5. Quase. E o WR Control, o G-Sky, ganhou muita força com o Dig, porque antigamente no slot era usado a Revelation, e a Revelation demora muito tempo para fazer o trabalho do Dig. Dá um grau relevante, né? Sim. Agora que o Dig saiu, será que vai entrar alguma coisa para dar grau? Acho que Revelation pode voltar. Provavelmente Revelation vai voltar, o WR vai continuar sendo bom, principalmente com a saída do pod, Sim. com as voices e rinos que atrapalhavam o 2-1 do WR. Acredito que ele volte a ser Tier 1 facilmente. Interessante. Só para terminar a parte do Modern, o que vocês acham do Unban do Golgari Glyph Troll? Muita gente falou, nossa, voltou o drag. Eu acho que é bem seguro. Breach from Below não é banido. Porém, diferentemente do Legacy, você pode colocar o seu cemitério inteiro, o seu deck inteiro no cemitério, talvez no turno 3 ou 4 no Modern, e não ganhar, porque você não tem uma kill condition eficiente. Já falamos de todos os bans, agora do Modern. A gente vai agora passar pro Legacy, que teve somente um ban. se eu não me engano. Foi um ban e um unban. Exatamente. O ban do Treasure Cruise e o unban do World Gorge Dragon, que inicialmente foi banido pelo problema do Stalin e pela falta de respostas. O combo era meio chato, assim. Dava pra combater. Ele dava muito Stalin. Sim. Na época. E o Crazy, pessoalmente, eu acredito que não tenha tanta necessidade. Eu já joguei com Crazy, já joguei sem Crazy. Eu jogo muito de Death in Texas e eu acho que o deck se beneficiava muito com a adição do Crazy. Isso atrapalhou o field do GP New Jersey, porque a maior parte do segundo dia era composto por Blue Red Delver. E isso atrapalhou o formato durante algum tempo, porque nada era melhor do que comprar 3 e dar raia no seu oponente. Hoje em dia o Dig é válido e o Cruise não. Talvez um Stone Blade mid-range seja a nova boa do formato. Esperar pra ver também. O dragão foi desbanido porque a Wizard sentiu que não tinha necessidade de banir um target de reanimate que era inferior a Griselbrand. Principalmente com a adição do Abrupt Decay, porque dar um Decay no Animate Dead em resposta à habilidade do dragão faz com que o oponente perca todas as permanentes para sempre. E agora, pro último formato, Treasure Cruise foi restrito no Vintage e Gifts and Give foi desrestrito. O Cruise ele começou como uma utilização de 1 ou 2 nos Delver decks, em alguns Doomsdays. A utilização dele também no Bob Gush era de 1 ou 2 pelo custo do Bob, mas logo ele foi entrando 2, 3, 4 em todas as listas, diminuiu o número de Gushes, porque o Gush era muito mais trabalhoso de castar, e com a presença dos Shop Decks, o Chris era muito bom, porque ele contornava a Trinsfera, porque o Delve é pagar o custo da mana. Então se você pagar e exilar 7 cartas, você está pagando a Trinsfera. O que era ruim, porque o Shop é o que trava o Vintage de ser um formato maluco.
chops e os dreads. Agora, com a restrição do Crazy, isso vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas Dig Through Time não é restrito, não é banido. É tutorável por Mystical Tutor e por Merchants Pro, o que é um belo upside pro deck, já que pagar 2 manas não faz tanta diferença. E talvez volte a jogar o Gifts Control, 4 Snapcaster, 4 Gifts e muito grind para ganhar no formato mais legal do Magic. Acho que a gente acabou o que a gente ia falar hoje. Bem, como desafio da semana, a gente não sei se a gente vai conseguir fazer esses vídeos semanalmente ou cada 2 semanas, mas o desafio desse vídeo eu quero que vocês mandem pra gente. A gente tem uma página lá no Facebook, vocês dão um like lá e mandam pra gente por lá. Aqui, ó, tá aqui, em algum lugar aqui. O desafio dessa semana é criar um deck Modern, tudo bem? Que a gente vai estar chamando de Budget List. Você tem que fazer um deck Modern com até R$150, mandar pra gente. Cada um de nós vai escolher um deck. A gente vai jogar com eles o próximo FNM, que a gente está aqui na loja. Eu não, porque eu vou optar. Mas alguns de nossos colegas tem gente aí na gravação. E a gente vai escolher o melhor deck. O vencedor, a gente não definiu ainda muita coisa, que a gente está começando, mas a gente pode dar um buster de premiação, que tal? Um buster pra pessoa aí, da sua escolha, de Fate Forged. Board of Board! É um de Fate Board ou Baby uma Max. caixa de board. Fica a sua escolha. Se vocês puderem, manda aí pra gente. Até R$150, melhor vai ser escolhida no próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado por todos estarem assistindo o vídeo. Se gostaram, deixe um comentário, dá um like na nossa página no Facebook, dá subscribe no nosso canal, deixa um comentário. Comenta qualquer merda, só pra gente aparecer no Facebook. Vamos ver o que vocês estão achando. Gordo, esse cara de careca. E continue Orelha. usando raio no Modern. Aí eu vou- Melhor carta do modo. Obrigado, pessoal, até a próxima. Falou, gente.